Uma coisa que me marcou na minha primeira gestação foi que quando eu estava com por volta de 7 meses, uma panela de óleo fervendo, na qual eu estava fritando um pastel, ela caiu, ela virou em cima de mim e ela ia pegar bem a minha barriga. Só que eu, na hora do impulso, né, eu pus a mão na barriga e virei de lado. Então eu fui queimada essa parte lateral do rosto e esse braço aqui inteiro. Mas depois de 15 dias, eu já tava com uma pele nova, tinha cicatrizado. Então, assim, foi uma queimadura bem séria, de 2º para 3º grau. Mas que eu melhorei muito rápido. E aí eu lembro que na época eu não tinha me convertido ainda, mas eu fui em um culto convidada por uma amiga em uma igreja, e o pastor daquela igreja falou que tinha uma mulher ali que tinha sofrido um acidente, mas que Deus estava mandando ele dizer que ia deixar apenas uma marca para ela não esquecer o livramento que ela tinha recebido ali, né? E aí realmente essa pessoa era eu, e eu fiquei apenas com uma marca aqui no meu ombro esquerdo. Isso foi uma coisa que me marcou muito na minha primeira gestação. Eu sou a Roberta Viana, tenho 28 anos e eu sou o coração do Mamãe Pode, o podcast sobre maternidade. E tenho 2 filhos, o Pedro de 9 anos e a Isabelle de 1 ano. Fui mãe pela primeira vez com 19 para 20, engravidei com 19 e o Pedro nasceu, eu tinha 20 anos, então me considero uma mãe jovem. Quando eu engravidei, eu já namorava há 4 anos, né, com meu atual marido. Com meu atual marido não, né, com meu esposo. Que atual dá a impressão de que eu troquei de marido, né? Quando eu engravidei, eu e meu esposo já estávamos juntos há 4 anos, mais ou menos. Então não foi uma coisa rápida. Tava namorando e já logo engravidei. Não, a gente já estava junto há um tempo. A gente já tinha até passado por uma experiência de morar junto no quarto dele. Minha sogra me recebeu ali na casa dela durante 1 ano, mais ou menos, porque eu passei por algumas dificuldades familiares, né, com os meus pais. Eles meio que se separaram e eu acabei saindo de casa e fui morar lá. Então a gente já tinha um vínculo muito grande. Então não foi assim um baque assim tão forte, porque a gente já tinha um relacionamento bom entre nós, né, como namorados. E aí quando eu engravidei, a gente se planejou para mudar para o fundo da casa da minha sogra e a gente começou a morar junto ali. Então a gente juntou, né? Passei por algumas dificuldades, assim como mãe de primeira viagem, porque eu fui criada com o entendimento que se o filho era meu, quem tinha que fazer tudo era eu. Então, apesar de eu ter engravidado nova, com 19 anos, eu sempre fui uma pessoa de responsabilidades. Então, eu sempre peguei a responsabilidade das coisas muito pra mim. E com a maternidade não foi diferente. Eu peguei de verdade a responsabilidade da maternidade. Eu abracei, assim, o ser mãe mesmo. Então, eu até sou zoada, assim, pela família, que eu não deixava meu filho fazer nada, meu filho com ninguém. Os tios, às vezes, queriam levar ele pra sair, tomar um sorvete, e eu não deixava. Por quê? Eu achava que era eu que tinha que tomar conta dele todo o tempo, era eu que tinha que dar banho, era eu que tinha que dar comida, era eu que tinha que trocar a fralda. Por muitas vezes, cheguei a perder a paciência com as vós, porque a vó gosta de dar palpite nas coisas, e eu não aceitava, né? Então, por muitas vezes cheguei a perder a paciência nesse sentido de mãe de primeira viagem. Na segunda gestação já foi diferente, porque eu vejo que a gente aprende um pouco com os erros da primeira. A gente tenta não repetir os mesmos erros de novo. Então eu vejo que hoje eu já consigo encarar isso de uma forma bem mais leve do que antes, né? Sobre a minha história, eu sou filha única, não tive irmãos. Cresci vendo os meus pais terem um relacionamento um pouco conturbado. Meus pais não foram pais que transmitiram para mim ter tranquilidade, ter paz dentro de casa. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi depois de conhecer Jesus. Então, nós fomos morar juntos, eu e o Anderson, na minha gestação do Pedro. Mas eu me via repetindo algumas dificuldades que eu tinha visto dentro da minha casa quando eu era mais nova. E o que fez com que
eu conseguisse ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, foi ter conhecido Jesus. Então, quando eu fui para a igreja, eu realmente entreguei meu coração para Jesus. Isso transformou a minha vida como mulher, como mãe, transformou o meu casamento, porque aí nós já estávamos juntados há 3 anos, mas a gente resolveu oficializar o casamento em 2017, foi quando a gente se converteu e nos casamos oficialmente, né? Eu vejo que foi isso que trouxe a diferença para a minha vida, foi ter conhecido Jesus. Sem Jesus, talvez eu estivesse repetindo os mesmos erros de antes, talvez não, eu acho que eu nem estaria casada mais hoje, porque foi realmente o que trouxe a mudança em mim, na minha casa, na minha família. Então é quem realmente fez toda a diferença na minha vida, foi Jesus. E é quem eu sirvo, quem eu honro, e ele é o dono desse projeto, ele é o dono desse podcast, que nasceu primeiro no coração dele, para depois ser transmitido para as nossas vidas. O que eu quero transmitir com tudo isso eu espero que muitas mulheres consigam alcançar a Jesus, né, a ele primeiramente, e eu espero que muitas mulheres consigam ser mulheres melhores, ser mães melhores. Não existe um rótulo, eu fui criada assim, eu sou assim, eu vou ser assim, os meus filhos que me aguentem, meu marido que me aguente. Não, eu não acredito nisso. Então, eu acredito sim que a gente pode ser transformada, a gente pode mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Na segunda gestação já foi tudo diferente. Foi uma gestação planejada por nós. Meu esposo queria muito ter mais um filho e ele queria uma menina, então eu brinco que Deus ouviu a oração dele direitinho, porque veio a Isa, né? Uma fofura nas nossas vidas, veio a princesinha que faltava na nossa casa. Hoje a gente não se vê mais sem ela, sem ela no nosso lar. E foi tudo muito diferente. Como eu disse, eu acho que eu consegui encarar tudo com mais leveza. Eu falo assim, que eu também não sou a mãe perfeita, né? O nosso objetivo não é a perfeição, é sermos as melhores mães que os nossos filhos possam ter. Eu também não sou a mãe do Instagram que faz o pãozinho ali caseiro para os filhos, que acorda às 5 horas da manhã e coloca aquela mesa posta e tá toda sorrindo, feliz. Eu sou a mãe que gosta de acordar junto com os filhos, vou tomar café da manhã com o coque, de pijama. E cada mãe tem o seu jeito, né? Cada mãe é única. O que importa é a gente buscar transmitir o amor que os nossos filhos merecem, a paz que os nossos filhos precisam ter dentro do nosso lar. E eu lembro que um dia eu estava muito triste, eu estava chorando pelas dificuldades familiares que eu estava passando no momento. E eu lembro de eu estar, nessa época, eu tinha ido morar com meu pai. E eu lembro de eu estar no quarto muito triste por algo que tinha acontecido. E eu lembro que eu chorei. E eu conhecia, assim, Deus de ouvir falar, né? Não de junto andar, a gente fala. Mas eu lembro que eu chorei e eu falei que eu não queria mais ser sozinha ou me sentir sozinha. E aí, meses após isso, eu descobri que eu estava grávida. Então eu falo assim que a nossa família ela é muito unida. Mas eu creio que isso é o propósito de Deus para nós, né? Essa união é Deus sempre me lembrando que eu nunca mais vou estar sozinha, porque hoje eu tenho ele, mas que o maior presente dele para mim foi a minha família. Meu Deus, Ai, como eu sou chorona, eu odeio ser chorona. E agora? Como que eu termino? Bom, então é isso, essa sou eu. Então, se você é uma mulher hoje que já é mãe ou que quer ser mãe, mas você não veio de uma família estruturada, de uma família unida, de uma família feliz, saiba que através de você, a sua família, ela pode ser assim. Assim como a minha história foi restaurada na minha família, eu creio que Deus pode restaurar a sua história também. E Ele pode fazer de você uma mãe melhor para os seus filhos. E isso começa através de nós.
Através de nós podemos quebrar os padrões que foram colocados nas nossas vidas, na nossa infância. E a partir de nós podemos fazer a diferença. E eu quero deixar uma mensagem para vocês. Uma palavra que está lá em Salmos 34:4, que fala assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Se você buscar o Senhor, se você clamar a Ele, o Senhor nos livra, né, de todos os nossos temores, de todas as nossas angústias, de todos os nossos medos, das nossas frustrações, daquilo que a gente já passou, e Ele resplandece o brilho dele em nós, para que a partir de nós possamos ser diferentes. E se você é uma mulher que tenta ter filhos, né, e não conseguiu ainda engravidar, faz um propósito com o Senhor. Consagre a Ele os seus planos, tenha fé, coloca Ele acima da sua dificuldade e eu tenho certeza que o mais Ele pode fazer. Esse é o meu recado para vocês. É um pouquinho da minha história. Ao decorrer do tempo, a gente vai se conhecendo mais, mas é um pouquinho de quem eu sou e eu queria deixar aqui para vocês quem é que está por trás desse podcast, quem é que está falando sobre maternidade. Sim, também sou uma mãe, assim como cada uma de vocês. Tenho meus erros, tenho as minhas dificuldades, mas estou buscando melhorar. Então, um beijo para vocês. E se lembrem que mamãe pode sim ter a vida restaurada, mamãe pode sim ter a vida sarada, mamãe pode sim ser muito feliz. Nos vemos na nossa estreia no dia 21/5. Não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar com outras mamães que também precisam ser conectadas com tudo aquilo que nós vamos trazer aqui. Tchau, tchau! Também. Espero que tenha ficado bom. Ai, vem aqui. Dá um abraço. Deixa essa cena final. Tá bom. Eu vou chorar. Eu tô melancólica. Fala pra Michelle que eu não sou colérica, eu sou melancólica. Tá ouvindo? Michelle, eu sou melancólica.